Olá estudante, olá amante da história, eu sou o professor Rafael e este é o canal Investigando a História, seja bem-vindo. E neste vídeo quero falar um pouco da Revolta da Vacina, ou como é conhecido, Guerra da Vacina. Mas antes, inscreva-se no canal, ative as notificações para receber mais vídeos e ficar ligado nos conteúdos de história. Então, se você não conhecia, agora vai conhecer este tema maravilhoso aqui do Brasil, chamado de Revolta da Vacina, logo depois da vinheta. Mas antes mesmo de falar então de Revolta da Vacina, é preciso trazer aqui alguns comentários para contextualizarmos o nosso tema de Revolta da Vacina e você compreender bem este tema que ocorreu no Rio de Janeiro no ano de 1904. Com o fim da escravidão no Brasil no ano de 1888, não havia ali nenhuma política pública para inserir a população negra na sociedade brasileira. Então isso trouxe grandes problemas para a sociedade carioca e a sociedade brasileira como um todo. Então houve o fim da escravidão, mas não houve ali uma política pública de inserção da sociedade negra na sociedade brasileira como um todo. Então a população negra, os ex-escravos, foram marginalizados, ficaram às margens da sociedade. Eles não conseguiam trabalho, não conseguiam se inserir na sociedade como um todo, não conseguiam estudar, fazer nada por diversos preconceitos. Primeiro, o preconceito das elites, né? E também o preconceito até de muitos escravos em relação ao trabalho, né? Ou seja, já tinha ali um conceito pejorativo quando se falava em trabalho, porque houve uma transição, né, do trabalho escravo para o trabalho assalariado. Então muitos negros não queriam mais trabalhar, achando que seria a mesma coisa. E preconceitos, né, de donos de indústrias, enfim, que não queriam contratar negros para trabalharem nas fábricas, julgando, dizendo que o negro era incapaz do trabalho assalariado, esse tipo de coisa. E acabaram então as elites trazendo mão de obra da Europa, né? Os italianos, por exemplo, que vieram para o Brasil nesse período em larga escala, né? Houve aí a chegada de milhares e milhares de italianos, de europeus no geral, no Brasil para trabalhar. Então houve ali uma marginalização dessa sociedade negra e isso fez com que houvesse ali uma quantidade de cortiços na cidade do Rio de Janeiro. E aí é que entra um outro conceito do Rio de Janeiro, que seria a reforma da cidade, né? A urbanização, porque essa reforma se arrastava desde o Brasil imperial, né? Desde o Brasil colônia. Então com ruas estreitas, cortiços, porque como não havia passagens de carro, esse tipo de coisa, e com essa reforma urbana, as elites queriam transformar ali a região central do Rio de Janeiro como se fosse uma Paris tropical, né? Trazendo ali uma arquitetura europeia da época, né? Que estava na moda, enfim. Mas para urbanizar, para transformar o Rio de Janeiro, eles precisavam eliminar, expulsar de vez esses ex-escravos e esses pobres desses cortiços, né, dos cortiços existentes na época. Então eles começaram ali o processo de expulsão desses pobres, né, ali da região central do Rio de Janeiro, principalmente próximo de regiões onde hoje é mais elitizada, tem prédios onde as pessoas mais abastadas financeiramente permanecem. Então isso já foi um fator relevante para que os populares se revoltassem contra o governo, né? Na época o prefeito Pereira Passos, né, prefeito do Rio de Janeiro, então passaram a expulsar os pobres ali da região central dos cortiços, né, e demolir os cortiços para alargar as avenidas, construir prédios mais novos com arquitetura europeia e também a contratação de Oswaldo Cruz
como sanitarista para resolver um problema gravíssimo no Rio de Janeiro, que era a doença da peste bubônica, a varíola e também a febre amarela, que assombrava ali os cariocas. Então houve ali uma transformação significativa no Rio de Janeiro. Mas o estopim para tudo isso, da revolta da vacina, foi quando Oswaldo Cruz, ali Rodrigues Alves, presidente na época, e Pereira Passos como prefeito, né, resolveram baixar ali, produzir alguns decretos, tornando a vacina obrigatória. E isso fez com que a população se revoltasse. Um dos motivos pelo qual a população se revoltou entra ali na questão cultural, onde as senhoras, né, teriam que mostrar os ombros para os profissionais da área de saúde para tomarem a vacina. Então isso era algo impróprio, enfim, era a mentalidade das pessoas da época, né? Seria uma questão de honra, enfim, uma questão cultural mesmo. Então as mulheres não queriam esse tipo de coisa, né? Passar por esse vexame, entre aspas, né? Que na verdade não era, mas é uma questão de saúde, e as elites políticas não souberam ali articular um diálogo com a população. Então houve ali essa questão da expulsão das pessoas desses cortiços nas regiões centrais do Rio de Janeiro, e também o estopim para isso foi a questão da obrigatoriedade da vacina. Então as pessoas começaram a se revoltar, a se rebelar contra o governo. Então, após essa reforma urbana, os populares, os rebeldes, tomaram de assalto as avenidas lindas, novas e reformadas, e fizeram ali um protesto, né? Derrubaram, depredaram prédios, saquearam lojas, depredaram bondinhos, esse tipo de coisa que nós já sabemos que ocorre. Em protestos, né? Então houve essa transformação aí no Rio de Janeiro. Por isso que ficou conhecido como Guerra da Vacina, porque essa questão da vacina é que foi o estopim para que tudo isso acontecesse. E os florianistas e os positivistas aproveitaram-se da oportunidade para tentar dar um golpe de Estado. Olha aí, né? Se aproveitando de uma calamidade pública para tentar um golpe de Estado. Parece coisas da atualidade, né? Então, mas é interessante a gente pensar essas questões de história do Brasil. Então, só para a gente aqui compreender, essa questão da guerra da vacina não foi só por conta da vacina, mas também por expulsar essas pessoas mais pobres, principalmente os ex-escravos, né, dali das regiões centrais do Rio de Janeiro, e essas pessoas passaram a morar nos morros, e aí é que começa a se constituir de fato as favelas no Rio de Janeiro, pelo fato de que o Rio de Janeiro estava em uma condição insalubre. Então houve aí... brincadeira, né? A hora que a gente está gravando, o cara passa de moto, helicóptero, toda aquela coisa, mas tudo bem. Então houve aí essa questão insalubre do Rio de Janeiro que precisava ser resolvida, mas a questão da vacina, né, que feria o orgulho da população em relação às mulheres, principalmente, né, de ter que mostrar partes do corpo para os profissionais de saúde aplicarem a vacina, né? Olha cada loucura. Então é importante que os governantes dialoguem sempre com a população em relação a essa questão científica, né, de calamidade pública, de que todos devem tomar vacinas, esse tipo de coisa, e combater determinadas doenças, tá? Então é isso, pessoal, que eu tinha para passar para vocês. Vou deixar aqui um link na descrição de um breve documentário sobre a revolta da vacina no Rio de Janeiro, muito interessante, está aí no YouTube disponível, e vou deixar aqui o link na descrição para você entender um pouquinho melhor sobre a guerra da vacina, tá certo? Eu deixo aqui meu muito obrigado, espero que tenha gostado do vídeo, tá? O povo que não conhece a sua história está condenado a repeti-la, tá bom? Então inscreva-se no canal, ative as notificações para ficar ligado nos conteúdos de história.
Meu muito obrigado e até a próxima.